Oi, boa noite, então, aos colegas, o Leonardo, a Veridiana e o professor Edson. Boa noite a todos os estudantes que estão no curso do Prepara Enem. Eu sou a Josiela, eu sou assistente social na nossa Pró-Reitoria de Ensino do IFSU. E hoje eu vou estar falando para vocês, estudantes, sobre políticas de permanência, porque existe muitas coisas ainda quando vocês ingressarem na instituição de ensino, vocês estão para prestar o vestibular, prestar o SISU, prestar o Enem, no caso, agora, e depois o SISU, tem as questões da vida acadêmica, e muitas vezes as questões da vida pessoal, questões de trabalho, emprego, família, elas podem se tornar trazer grandes desafios para vocês continuarem estudando, que primeiro agora o grande desafio é entrar, ser aprovado com a nota no curso que vocês desejam, não é? E depois o desafio é permanecer na instituição, tá? Permanecer, assim, com bom êxito, passando nas disciplinas sem muita reprovação, ou então sem reprovação, né? Poderem continuar, não terem que abandonar os estudos para terem que trabalhar, ou para terem que cuidar de familiares, muitas vezes que acontece, né? Mas principalmente não ter que abandonar para trabalhar, ou trancar para trabalhar, entendeu? Então, as instituições de ensino, elas trazem algumas políticas institucionais que são financiadas pelo governo federal, e cada instituição desenvolve de acordo com o seu perfil dos seus alunos, de acordo com as pessoas que estão ali propondo esses programas, essas políticas. Então, é bem importante vocês, estudantes, estarem bem atentos ao que é a política pública. Então, vocês vão ingressar, vocês vão, através das políticas de acesso, ingressar na instituição de ensino, e depois, vocês não vão só ir para a aula estudar, tem muitas coisas na instituição de ensino, que a vida acadêmica, ela é mais do que ir na aula, tá? E estudar em casa para as provas. Ela vai ter o ensino, a pesquisa e a extensão, que vai enriquecer a vida de vocês. São projetos de ensino que são diferenciados, fora da sala de aula, projetos de pesquisa, para vocês terem contato com a pesquisa, né? O que é ser um pesquisador dentro do curso que vocês vão fazer. E a extensão, que é a parte da instituição de ensino que é voltada para a comunidade fora da instituição, tá? Que vocês vão trabalhar bem a prática, bem aqueles conhecimentos que vocês aprenderam na sala de aula, vocês vão trabalhar eles na extensão, principalmente, de volta com a comunidade. E também na pesquisa, que não deixa de ser, né? Então, eu vou passar aqui para vocês, rapidinho, o que são as políticas de permanência. Eu vou passar aqui para vocês, só um pouquinho, aí os colegas vão me avisando se eu vou conseguir compartilhar. Share screen. Aqui. Já está aparecendo? Alguém pode me dar um retorno? Oi, Josi, agora sim, está aparecendo. Aqui agora começou a chover. Só te falar, tá travando um pouquinho a tua fala, mas pode continuar. Uhum. Agora começou a chover, talvez a minha internet trave, mas eu vou deixar esse material disponível, e aí depois vocês encaminham para os estudantes, tá, gente? Peço favor para vocês. Então, o que são as políticas de permanência? São esses programas que são desenvolvidos na instituição de ensino pública, tá? Que é para melhorar as condições de permanência de vocês, para que vocês não desistam dos cursos por questões financeiras, principalmente, não tenham que trancar o curso, né? Ou não reprovem tanto, tá? Então, tem primeiro fala de um estudante, né? Que ele diz assim, um estudante da Unicamp: esse primeiro apoio que eu recebi era chamado de auxílio emergencial e durou apenas um mês, mas foi o que me possibilitou esperar o resultado de outras bolsas, porque esse depoimento desse estudante, vocês vão ter contato com editais, gente, eu vou explicar para vocês o que são editais, tá? E o estudante, então, prestou a documentação para os outros editais e ficou aguardando, tá? Os outros 3 apoios, que algumas instituições chamam esses auxílios de apoios, tá? Que aí vocês, de acordo com a instituição, vai ter uma nomenclatura. Os outros 3 apoios eu recebi até o fim da minha graduação. Foram auxílio alimentação, auxílio social e uma vaga na moradia estudantil.
Então, esse é o estudante Leonardo, que foi graduado em enfermagem. E também, depois, ele teve o auxílio moradia, né, que é o auxílio moradia, essa ação do PNAES, que vocês vão ver mais a seguir. O que ele diz, esse estudante? A especulação imobiliária nas áreas próximas à universidade era enorme, que tornou impossível que eu pudesse pagar um aluguel. O meu curso era integral, então, ou seja, o dia inteiro, né? Então, para a pessoa trabalhar, ficava difícil, né? Teria que arrumar um emprego à noite. Então, não tinha muitas horas para manejar uma vida financeira e acadêmica ao mesmo tempo. Eu só consegui terminar minha graduação por conta das políticas de permanência. Então, esse é um depoimento real do Leonardo, tá? Então, vocês vão ver primeiro, vocês estão agora no Prepara Enem, vocês estão estudando para o Enem. Então, vocês estão lidando com as políticas de acesso, que no caso vai ser o SISU, depois, que é o Sistema Unificado, tá? Das vagas públicas. Aí, dentro do SISU, vocês têm as políticas de ação afirmativa, que são popularmente conhecidas como políticas de cotas, que são as raciais, sociais, cotas para pessoas com deficiência, e algumas universidades, instituições de ensino ainda oferecem cotas de gênero, que é para a população LGBT, tá? Que isso é uma inovação atual, não são todos que oferecem, mas principalmente as raciais e sociais. Para cada uma dessas, vocês vão ter que apresentar documentação. Por exemplo, um estudante negro, pardo, ele vai ter que apresentar as documentações referentes à questão da questão racial dele. Nas cotas sociais, o estudante que tiver até um salário mínimo e meio, ele terá direito, né? Ou estudante de escola pública também, tá? Então, essas são as cotas sociais, tem que juntar a documentação, vocês vão fazer a prova agora, e depois vocês fiquem atentos às documentações de vocês, assim como para as pessoas com deficiência e a população LGBT, tá? E aqui vocês podem ver, tá, isso é o acesso, vocês estão agora lidando com as políticas de acesso, depois vocês, quando ingressarem na instituição de ensino, vocês vão lidar com as políticas de permanência, que a mais requerida é a assistência estudantil, que é aquela que é comida, moradia e transporte, principalmente as 3 ações, tá? Vocês vão ver mais adiante, eu vou explicar. Então, é assistência estudantil, ter auxílio transporte, ter a moradia estudantil ou um auxílio moradia para ajudar a pagar parte de um aluguel, porque nunca paga integral, ou auxílio alimentação para pagar alimentação, ou restaurante universitário, além de outras ações. Essas 3 são as principais. Então, a assistência estudantil ela é muito volumosa, vem em milhões de reais os recursos para a instituição. Depois vocês têm o ensino, que é as políticas da Pró-Reitoria de Ensino, tá? Que eu vou mostrar para vocês quais são depois. As da pesquisa, as bolsas CNPq, da CAPES, e a extensão, que também promove as bolsas, tá? Para vocês trabalharem em projetos que a instituição de ensino oferta. Por exemplo, a Faculdade de Direito vai ofertar assistência judiciária gratuita. A Faculdade de Medicina vai ter o pronto atendimento, né, as UBSs, né, outros cursos terão outros serviços. E as privadas, se vocês entrarem numa privada, vai ser o ProUni e o FIES, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu gostaria que pudessem pôr a perguntinha ali na janelinha, no diálogo, na caixa de diálogo, e alguém lesse para mim, porque eu não estou enxergando, tá, gente? Pode me interromper a qualquer momento. Então, essas políticas, elas ajudam a evitar o abandono, diminuir as chances que vocês abandonem, ou que vocês reprovem, que tenham retenção, que é ficar demorando para concluir o curso, que é um grande problema, é ficar muitos anos, tá? Que é o maior problema, na verdade, a retenção é maior nas instituições, e a evasão, que é o abandono total, evadiu do sistema, né? Então, os motivos para isso acontecer, eles se originam principalmente das desigualdades sociais, tá? Questão de emprego, empregabilidade, cuidados com família, tá? Trajetória escolar, em que a pessoa não teve as bases muito elaboradas lá na trajetória escolar do ensino fundamental, e aí chega com muitas lacunas nos ensinos, principalmente nas matemáticas, nas físicas, na química, né? As ciências exatas, o aluno encontra muita dificuldade em acompanhar, e aí tem as políticas de ensino, as monitorias, por exemplo, para apoiar esse estudante.
Divisão entre tempo, trabalho e estudo. Então, vocês estão na instituição de ensino superior, ou no caso no instituto, fazendo ensino médio, tem cursos que vão exigir muito tempo de estudo, tá? Não dá para pegar e estudar um dia antes para a prova. Se você trabalha ao mesmo tempo, como é que faz? Tem filhos para cuidar. É bem desafiador, tá? Ou pouca oferta de cursos noturnos, que aí o estudante tem que estudar de dia, dependendo do curso, é o dia inteiro, que chama os cursos integrais. E aí o estudante tem que se virar nos 30. Então, às vezes, se o estudante consegue acessar essas bolsas das quais a gente vai falar, ele não vai precisar trabalhar para poder se manter. Então, como eu falei antes, a principal política de permanência é o PNAES. Vocês vão ouvir muito, fiquem atentos quando ingressarem para procurar os editais. Essa palavrinha, vocês estudantes não tenham preguiça de ler edital. Tem que ler todas as palavrinhas, tudo, ficar bem atento, tá, gente? Se vocês tiverem dificuldade de ler, vocês peçam para alguém ler com vocês, outro colega com mais afinidade, leiam bem os editais. Então, a assistência estudantil, que é isso aqui, ó, Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, tá? Ela tem várias linhas de ação, então a instituição, ela tem a linha de ação moradia estudantil. O que a instituição vai fazer? Vai construir uma moradia estudantil, uma casa de estudante, ou vai ofertar o auxílio moradia, para vocês dividirem aluguel com outros estudantes, poderem pagar uma casa onde vão morar? No caso, quando o estudante vai para outro lugar do país, tá? Outro lugar que não é na sua cidade de origem, onde está a instituição. Alimentação, a instituição tem o quê? Tem um restaurante universitário, ou tem o auxílio alimentação. Se ela não tem restaurante, ela vai ofertar uma bolsa num valor de 200, 300 reais para vocês terem alimentação, poderem se alimentar. O transporte, vai pagar o vale transporte para vocês, tá? Ou o transporte intermunicipal de uma cidade a outra, para vocês poderem estudar. Esses são os 3 principais, 1, 2 e o 3, tá, gente? Que os mais ofertados nas instituições, não que eles sejam mais importantes, mas é que a pobreza é tanta dos estudantes, com tanta dificuldade, que as instituições priorizam esses 3 para poder dar o básico, que a gente chama assistência social básica, assistência estudantil básica, tá, gente? Depois vem a atenção à saúde, que algumas instituições vão ter questão de ter um médico para atender, isso é mais raro, né? Ter enfermagem, ter o dentista, e o psicólogo, tá? Que algumas instituições chamam de biopsicossocial, tá? A inclusão digital, que teve muito agora com a função da pandemia, todas as instituições investiram muito recurso nisso aqui, na inclusão digital, que é ter ou o equipamento, tá? Seja notebook, ou ter o acesso à internet, no caso. Então, acredito que essa ação aqui veio para ficar, tá? Antes ela era ofertada muito irregularmente, ou nem era ofertada. Ações de cultura, quando sobra mais um dinheiro para a instituição poder fazer isso, é mais raro, tá? Mas tem ações de cultura, poder promover eventos culturais, ações de esporte, promover times, né, ligas acadêmicas, torneios, que é super importante, né? Creche para as estudantes, principalmente estudantes mães, e alguns pais, é mais raro, mas tem, poder, ou é ofertado geralmente em auxílio, tá, que é o depósito na conta bancária. Quando eu falo em auxílio, é uma bolsa, tá, é uma bolsa, depósito na conta bancária. A creche em si é muito raro ter, tá, na instituição. O apoio pedagógico, essas são aquelas que se mistura com outras, então ela está ainda sendo muito explorada nas instituições, que é como monitorias. Tem um estudante que recebe uma bolsa, é um estudante que ele tem mais facilidade numa disciplina, por exemplo, um estudante que seria monitor de química, ele tem muita facilidade em química, então ele recebe uma bolsa para dedicar 4 horas do dia dele para ensinar outros estudantes que têm dificuldade em química, tá? E esse 10º aqui é mais raro também, tá? É bem pouco explorado, que é com os estudantes ou com deficiência, né, ou com superdotação. E aí, ao lado do PNAES, igualmente, a gente considera também políticas de permanência, as bolsas de ensino, no caso, tutorias, tá? E outras bolsas que possam surgir, porque existem muitos projetos de ensino. Então, vocês, quando entram na instituição, não fiquem atentos só à sala de aula, fiquem atentos à vida acadêmica. A vida acadêmica é isso aqui, ensino, pesquisa e extensão. Tudo que vocês puderem participar nessas 3 linhas, será maravilhoso para vocês uma vida acadêmica, tá?
As bolsas de pesquisa financiadas pelo CNPq, tá? Ou pela CAPES, depois vocês vão ficar muito íntimos dessas siglas, tá, gente? São as duas grandes financiadoras de pesquisa no nosso país, é o que proporciona a vocês, pessoal da robótica, da saúde, das sociais, né, das ciências sociais. É muito importante vocês estarem atentos a essas bolsas aqui, tá? Estarem concorrendo, estudando para concorrer a essas bolsas. E as bolsas de extensão, que é um caráter mais comunitário, elas são diversas. Vai ter, quem faz curso de direito, vai ter assistência judiciária gratuita. Quem fizer cursos, enfermagem, medicina, psicologia, vai poder fazer na UBS, ou outros serviços CAPES, que é atenção psicossocial, né, o CAPS, que é saúde mental, vários cursos vários serviços que a instituição oferta para vocês poderem praticar. A extensão, ela vai unir ensino, que vocês aprenderam em sala de aula, e extensão, tá? Aqui é a prática, tá, gente? E a pesquisa, para ensinar vocês a ser um pesquisador, não ficar no senso comum, tá, gente? Isso aqui é muito importante, ainda mais nos atuais tempos de negação da pesquisa que a gente está vivendo. E vai ter outras ações, tá? Grupos de estudo, que isso aqui vocês vão ter que, para vocês permanecerem, principalmente, ter grupo de estudo, participar das aulas de reforço que a instituição ofertar, tá? Os projetos individuais que muitos docentes ofertam, tá, gente? Ficar atento à vida acadêmica. Então, o objetivo da assistência estudantil é viabilizar a igualdade de oportunidades, porque a gente tem essas políticas principalmente a ciência estudantil, porque muita desigualdade no nosso país, os estudantes têm que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que dificulta eles permanecer no curso, tem que desistir porque tem que trabalhar, tem que abandonar, tem que trancar porque tem que trabalhar, né? Então, a ciência estudantil vem nessa ação, tá? E as demais políticas, ali, ensino, pesquisa e extensão, elas vão atacar elas vão ajudar vocês a aprender melhor, contato com conhecimento, a prático contato com a comunidade fora da instituição. No PNAES, que essa sigla vocês vão ouvir falar bastante, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Eu botei a sigla aqui para vocês já se familiarizarem com essa sigla. O artigo 5º vai dizer que serão atendidos no âmbito do PNAES, prioritariamente, estudantes oriundos da rede pública, tá? Ou com renda familiar per capita até um salário mínimo e meio, sem prejuízo dos demais requisitos. E aqui nos institutos, não só do ensino superior, aqui diz ensino superior, no caso das universidades que não tem ensino médio, mas os institutos federais também atendem o ensino médio, que os institutos têm ensino médio e superior, tá, gente? E por que tem todas essas políticas de permanência? Eu poderia ter começado aqui pelo artigo 205 a conversar com vocês, mas achei melhor ir direto ao ponto e contextualizar depois, tá? Porque a educação é direito de todos, é um direito universal e ele é um dever do Estado, principalmente, tá? O seu financiamento, tá? Só que para vocês continuarem estudando com qualidade, ele precisa o quê? Igualdade de condições para o acesso e permanência. Então, isso é um princípio constitucional, a permanência, tá? Então, como a gente está falando da desigualdade social e equidade, essas políticas, elas vêm no sentido da equidade, que é tratar os desiguais de maneira desigual, tá? A igualdade, existe a igualdade formal, que é no plano das leis, da legislação, da política, e depois tem a equidade, que é na prática. O que a gente vai... Bom, a pessoa com deficiência, ela tem mais dificuldade de conseguir acessar muitas coisas, então a gente tem que equiparar isso daí, proporcionar que ele concorra, o ponto de partida dele, ele é diferente do ponto de partida de uma pessoa que não tem deficiência. Um aluno que veio de escola pública, o ponto de partida dele é diferente do estudante que veio da escola privada, que teve todos os acessos, né? Então, 78% dos jovens brancos do Brasil, entre 18 e 24 anos, 78% já está no ensino superior, enquanto entre os estudantes pretos e pardos são apenas 55%, tá, gente? Então, por isso que a gente tem as cotas, também raciais. Hoje é mais, na minha época, gente, isso aqui, olha, era muito menor, quando eu entrei na universidade, lá em 2003, tá? Era muito raro. Hoje já melhorou muito.
Então, como uma forma de reparar esses erros históricos do Brasil devido às desigualdades, o governo tem que desenvolver políticas públicas. Então, estudante, fique sempre atento a essa palavrinha, política pública, edital, tá? Documentação. Em outro momento, depois, a gente vai poder falar de documentação, vamos marcar outro dia. Então, isso é um direito de vocês, tá? Isso tudo surgiu do movimento estudantil, das lutas dos movimentos sociais, e é um direito de todos, de todos e todas estudantes, tá? De todos os estudantes, de todas as pessoas. É um direito que consta na Constituição. Então, para que o estudante possa acessar a educação, é preciso que ele tenha condições de permanência. Então, é disso que eu vim falar com vocês hoje, tá? Eu não sei se eu extrapolei o meu tempo. Eu interrompi a apresentação, gente? Consegui interromper? Direitinho ali. E dizer para vocês, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, né? E dizer, assim, que estamos à disposição. No IFSU existe uma política de assistência estudantil bem elaborada, que atualmente atende moradia, transporte e alimentação, e agora a questão da inclusão digital, tá? E existem as outras políticas, que é a questão do ensino, da extensão, das pessoas com alguma necessidade especial, né? Então, procure, quando você entra na instituição, não fica alienado, sabe? Olha os murais, olha o site da instituição. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia ensinar vocês a entrar no site, olhar a parte que é do estudante, tem a parte que é do funcionário, muitas vezes o site da instituição está dividido assim, nos seus menus. Então, fiquem bem atentos, assim, a e-mail que a instituição manda, porque a informação é tudo, gente. Se vocês estiverem mal informados, vocês não vão acessar direitos, tá? Então, quando vocês tiverem uma dúvida na instituição para acessar as políticas de permanência, procure o serviço de assistência estudantil ou assuntos estudantis da instituição. Vai ter esse lugar, assistência estudantil ou assuntos estudantis. E lá você terá todas as informações para você ter uma vida acadêmica de qualidade, tá? Então, sempre procurem ficar atentos, além da sala de aula, a pesquisa e a extensão, para vocês poderem ter uma vida acadêmica rica, tá? Eu fico por aqui e não sei se tem perguntas. Ótimo. Vamos vendo aqui, se tiver perguntas, o Adrien coloca aqui para a gente. E Josi, essa tua fala que foi muito importante, né? Porque nós aqui também, o Edson também deve lembrar que na nossa época, né, e Josi, essas políticas praticamente não existiam, né? A gente não tinha acesso nenhum. Muitos alunos a gente via que muitas vezes tinha uma grande dificuldade de entrar numa universidade federal e quando entravam não conseguiam se manter, porque não tinham a mínima condição, não conseguiam nem dinheiro para um xerox, nem para um transporte, e isso daí foi um grande ganho que nós tivemos, né, para a nossa sociedade, para o cidadão poder ter direito a acesso à educação, que é um direito constitucional dele, né, e hoje em dia a gente tem várias políticas de acesso aos alunos, e a gente vê que muitas vezes muitos alunos não sabem disso, né, e muitas vezes eles não acessam a esses direitos que eles têm por desconhecimento. Então, eu acho que essa tua fala é fundamental, é muito importante. E até gostaria de compartilhar, se você me permite, assim, ó, quando eu entrei na graduação, que eu fiz na Universidade Católica, o meu curso de Serviço Social, que não tinha na pública, hoje já temos, tá, na pública, aqui no Rio Grande do Sul, em 5 universidades públicas já temos, na época que eu fiz não tinha, eu tinha que ir para o Paraná, fazer uma para Santa Catarina, imagina, não tinha dinheiro, era pobreza, gente. Fui fazer na Universidade Católica, eu era tão tímida, que eu não descia, eu fiquei todo o primeiro semestre sem descer para o intervalo. Então, ali eu já perdi um monte de informação, né? Eu tinha vergonha de ficar dentro da sala de aula. Então, eu compartilho sempre essa... E fora, assim, eu vendi lanche na faculdade para poder me manter, né? Eu levava um lanche de Canguçu, eu viajava todo dia Canguçu Pelotas, vendia lanche, tá? E assim, ó, eu tinha tanta vergonha de perguntar, então não tenho vergonha, sabe? Por mais tímida, assim, constrangimento que tenha, vá no serviço de apoio estudante, no serviço de assistência estudantil, no serviço de assuntos estudantis, e fale com a pessoa que está ali. Se a pessoa, no primeiro momento, te atender mal, porque às vezes acontece isso, uma pessoa não é a pessoa preparada para estar ali, sabe, ou está no mau dia, vá na outra pessoa, não desista na primeira, gente, por favor, procurem se informar, ou hoje em dia, não sei, está tudo nos sites, mas às vezes os sites também têm seus problemas, né, assim, às vezes da informação, mas procura alguém, gente, não vença a timidez e pergunte, a gente sem informação
a gente perde muitos direitos, tá? Esse seria, eu acho que o meu principal recado era o acesso à informação também, tá?